Vamos à palavra de hoje, queridos, vamos? Nós estamos naquela série de pregação da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E nós vamos ler hoje a partir do versículo 22 até o versículo 33. Efésios 5, 22 até o 33. Vamos falar hoje sobre marido e mulher, né? É muito bom isso. Mas pastor, você vai pregar isso de domingo? Sim, preciso. Nós estamos numa série de pregação de Efésios e chega nesse texto aqui. Então vamos lá. Versículo 22. Posso ler? Então eu vou ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Vamos orar. Deus querido, abre o nosso entendimento, Senhor. Aqui temos casais, temos solteiros, temos viúvos, temos tudo aqui na igreja. E venha nos dar sabedoria, unção, compreensão desta verdade maravilhosa que está na tua palavra. Venha iluminar os olhos do nosso coração, os olhos do coração da esposa, os olhos do coração do marido, de toda a igreja, para que seja crescido no nosso espírito a verdade da tua palavra. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fale assim, amém. Veja bem, lendo esse texto aqui, nós não vamos favorecer o marido em detrimento da esposa, nem favorecer a esposa em detrimento do marido. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, só isso. Não exaltando alguém e diminuindo o outro, não, mas nós vamos falar só sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vemos, e sempre existiu uma grande crise no relacionamento familiar, uma grande crise de casamento, né? Mas Deus é um Deus sábio que ama o marido e a mulher, ama a família. Então Ele deixa na sua palavra uma orientação, os princípios, para que quando nós pratiquemos isso de verdade, a coisa irá bem. E nós iremos triunfar, iremos ter uma vida de marido e mulher abençoada. Quando os princípios estabelecidos por Deus são deixados de lado, quebrados, então vai haver um grande conflito no relacionamento familiar, no relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, né? Então nós chegamos nesta parte desta carta e vamos falar sobre isso. Então ele começa falando para as mulheres, né? Então, mulheres não vão se sentir inferior ou desprezada. Ouça o que a palavra de Deus diz. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. De que forma? Como ao Senhor. Então, na mesma forma que a mulher quer ser submissa a Deus,
esse mesmo nível de submissão a Deus, ela tem que se submeter ao seu marido, né? Então o que é essa submissão? É sujeição, obediência, subordinação. Então ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus próprios maridos, né? Um dia eu estava orando a Deus e falei: Deus, por que o Senhor pede para as mulheres serem submissas aos seus próprios maridos, né? Porque para a mulher parece ser meio desproporcional. Eu tenho que me submeter ao meu marido, eu tenho que ser obediente a ele, eu tenho que me sujeitar a ele. Não é muito bom para a mulher ouvir uma coisa assim. Parece que Deus está exaltando o homem e rebaixando a mulher, não é? Diminuindo, como se ela não tivesse o mesmo valor que o homem. Então Deus me mostrou alguns textos da palavra de Deus, por que tem que ser assim. Naturalmente ele não está inferiorizando a mulher, ele está protegendo a mulher, dando segurança para a mulher. Então, vamos lá em Gênesis capítulo 3, né? Gênesis capítulo 3, vamos ver algumas coisas ali, onde tudo começou. Gênesis 3, onde existe a queda do homem, né? Então vamos ler ali. Deus havia dado uma ordem para o homem que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no dia em que eles acabaram comendo, a mulher comeu, e você já sabe da história, o homem caiu em transgressão e se tornou pecador. Mas tem umas coisinhas importantes ali. Olha o versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, ele comeu. Abrindo-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então, a primeira coisa, o livro de Gênesis não é um livro cronometrado, não é uma coisa assim, 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes de um capítulo para o outro demorou muito tempo para se cumprir, até de um versículo para o outro existia um espaço de tempo para que um versículo se cumprisse no outro. Então eu comecei a ler isso e me veio isso ao coração. A mulher, ela foi, olhou para aquele fruto que era proibido e acabou comendo do fruto. E ela, ao comer do fruto, ela morreu espiritualmente antes do homem. Lendo assim, parece que Adão estava lá do ladinho dela, ela deu uma mordidinha, comeu, enfiou na boca dele, ele comeu. Mas quem garante quanto tempo ela comeu do fruto e morreu espiritualmente antes que Adão comesse, né? Então eu estava pensando nesse versículo e nesse espaço de tempo. A Bíblia não diz que Adão estava lá do lado dela, concordando com tudo aquilo que ela estava falando com a serpente e comendo do fruto. Não diz. Então, quando ela comeu do fruto, Deus havia dito que se comesse morreria. Então ela morreu realmente. Então a mulher teve essa experiência da destruição, da morte interior, antes do homem. Houve um período que a mulher comeu, morreu, e Adão ainda não tinha provado isso, não tinha comido e não tinha morrido. Então eu meditando nisso, percebi que houve uma destruição muito profunda no espírito, no coração da mulher, antes que o homem passasse por esse mesmo processo. E depois o homem foi e também comeu e também morreu. Eles morreram por dentro. É isso que você tem que entender. Quando eles comeram do fruto, Deus falou que eles morreriam, e eles morreram de fato. Eles continuaram vivos na alma e no corpo, externamente. Mas dentro houve uma morte interior muito grande no coração deles, no espírito deles. Então a mulher sofreu esse processo de morte antes que acontecesse essas coisas com o homem. Então ela sofreu um dano muito grande lá dentro. Nós não sabemos se Adão ficou 1 hora sem comer, ficou um dia ou dias.
Não sabemos. Mas que ele só foi experimentar e ter essa experiência que a mulher teve ao comer do fruto depois de algum tempo. Então o dano ela sofreu antes. Ela sofreu antes. Nós não sabemos até onde a profundidade dessa destruição aconteceu no espírito e na alma da mulher. Mas aconteceu. E depois você vai ver no capítulo 16, quando Deus se dirige à mulher, o que ele fala? Presta atenção. Aí mesmo em Gênesis 13, ele diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. E depois ele termina dizendo: o teu desejo será para o teu marido. Ele te governará. Então Deus achou por bem que ao acontecer aquilo, o desejo da mulher seria dominado pelo marido. O marido teria um domínio, não um controle como se a mulher fosse inferior a ele. Mas o marido teria um domínio sobre a mulher. Ele governaria a mulher. Aí eu fiquei orando e pensando, mas por quê? Aí eu vim entender o seguinte: você pode ver que a disposição emocional da mulher é bem diferente do homem. O homem é capaz de enfrentar certas coisas com mais dureza de coração, com menos emoção. Agora a mulher, qualquer coisa, ela se entrega ao mundo emocional. Ela tem um mundo emocional muito mais sensível do que o homem. Ela sofre um combate emocional muito mais pesado do que o homem. O homem tem um estado interior mais endurecido, mais duro, mais teimoso, né? Agora a mulher, qualquer coisa, ela cai profundamente no mundo emocional, que às vezes se torna uma coisa extremamente prejudicial para ela. Então Deus sabia o que aconteceu dentro dela e o que aconteceu dentro do homem. Então Deus, para proteger a mulher, para dar segurança para ela, para ajudá-la, para trazê-la em segurança, ela deu autoridade do marido sobre ela, do homem sobre a mulher. Para quê? Não para o marido explorar ela fazer dela um capacho, um objeto de uso, não, para o marido dar cobertura e segurança para a mulher, não é? Então, por isso que Deus fala, o marido é o cabeça da mulher, ele não é superior à mulher. Ele não é melhor que a mulher, ele está em pé de igualdade, mas para que a mulher tenha segurança, para que a mulher tenha firmeza, né? Seja protegida. Então, depois do pecado, o próprio Deus pôs o homem, o marido, como liderança para a mulher, para poder guardá-la, protegê-la, segurá-la, né? Ajudá-la. Sim ou não? Por isso que compete ao marido ser uma pessoa firme, uma pessoa de fé. O marido não pode ser alguém molengão, paradão, que não pensa, né? Que está sempre assistindo o jogo do Corinthians, né? Pode assistir o jogo do Corinthians. O marido de Deus tem que ser alguém corajoso, que conhece a palavra, que tem uma vida espiritual, uma liderança espiritual, para que possa cumprir esse propósito de Deus e dar segurança à mulher. Agora, quando o marido abdica dessa posição, o que acontece? Aí nós vemos a mulher indo na frente, tentando resolver tudo, carregando sobre ela uma carga enormemente pesada, coisa que emocionalmente ela não tem condições de carregar. Então sobrecarrega a mulher enquanto o marido não está exercendo a verdadeira liderança que ele tinha que exercer. Então houve isso dentro da mulher, e para a mulher ser protegida, ser guardada, ser ajudada, então Deus pôs a mulher em submissão e liderança do marido. Vocês entendem isso? Vamos um pouquinho mais para frente trabalhar na palavra de Deus. Então, nunca esqueça isso. Não é para inferiorizar a mulher, mas é para protegê-la, para garantir uma segurança espiritual na vida dela, garanti-la uma segurança emocional. Você quer ver quando o homem abdica dessa posição, a mulher às vezes cai em profundo desequilíbrio emocional, em conflito emocional, em crise emocional. Por quê?
Porque o marido tinha que estar segurando a situação. Às vezes o marido abre mão e joga toda a responsabilidade sobre a mulher. Deixa ela na luta sozinha, quando ele é que tinha que estar na frente, na liderança, na posição de proteção da mulher. Então vamos ver alguns textos da palavra de Deus, que Deus orienta. Vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ali no capítulo de número 2. Vamos ver a orientação de Deus sobre isso. Capítulo 2 de primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 8. Diz assim: quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar levantando mãos, santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte, as mulheres em trajem decente se ataviem com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada de ouro ou pérolas. Bom, ouro ou pérolas, agora se pôr no cabelo já era, é roubado na primeira esquina, né? Ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam serem piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Presta atenção nisso. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé e amor e santificação com bom senso. Então, o que Deus está mostrando aqui? Ele não está inferiorizando a mulher, mas ele está mostrando uma posição que a mulher tem que ter. Diz: a mulher aprende em silêncio, em toda submissão. Pastor, então quer dizer que a mulher não pode ensinar, não pode falar na igreja, não pode fazer nada? Não, não é nada disso. Ela pode fazer tudo isso, mas a liderança da igreja não está na mão das mulheres. A liderança da igreja, as autoridades da igreja está na mão dos homens. Deus pôs a liderança da igreja na mão dos homens. Então as mulheres podem cuidar das crianças, as mulheres podem ensinar, podem até pregar, mas debaixo de uma liderança de homens. Por quê? Porque quando a mulher está na frente da igreja, os homens somem da igreja. Você pode ver que só tem mulheres. É ou não é? E a mulher, por ser emocionalmente bem mais frágil do que o homem, ela, às vezes, por emoção, faz um monte de coisas que às vezes nem o evangelho é, ela faz por emoção. Então, por isso que Deus dá a liderança da igreja na mão de homens. A mulher é muito útil na igreja, pode fazer coisas extraordinárias, e são as que mais trabalham. Mas a liderança da igreja, o pastor, a liderança da igreja está na mão dos homens. Está bem claro isso, meus irmãos? Então, quando você vê muitas mulheres falando muitas coisas, às vezes não deveriam. Quando você vê uma igreja que o pastor está acuado e é a mulher que toma frente de tudo e faz tudo, vai haver confusão e conflito nessa igreja. Por quê? Porque ainda que ela seja mulher de pastor, ela tem que estar submissa à autoridade do pastor. Porque Deus proveu que a coisa fosse assim. Está bem claro isso, queridos? Por quê? Porque o homem é mais capacitado a carregar a carga do ministério. Ainda que a mulher faça muita coisa, o homem, Deus deu a liderança da igreja na mão dele. Então ele tem que cumprir isso com fidelidade. E a mulher vai trabalhando mais que nunca, porque a mulher trabalha mais que o homem na igreja. Então ele diz: a mulher aprende em silêncio. Não permito que a mulher exerça autoridade de homem. Vocês estão entendendo isso? Isso não quer dizer que a mulher não pode ter uma liderança no lar, não pode fazer um montão de coisas. Mas ela não pode, de acordo com a palavra de Deus, ter liderança de homem. Está no lugar daquilo que o homem tem que fazer. Então tem certas coisas que é o homem que resolve, é ele que tem que fazer, é ele que tem que lutar, é ele que tem que agir. A mulher é ajudadora, vai do lado impulsionando, empurrando. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Continuando, depois ele diz:
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Agora ele volta lá para Gênesis 3. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então ele está dizendo o quê? Que Adão não foi enganado pela serpente, mas a mulher foi enganada pela serpente. Ela foi iludida. Agora, como todo homem, Adão devia ser apaixonado pela mulher, e que ela falou, come do fruto, não? Vocês entendem isso ou não? Ele acabou comendo, mas ele não teve um confronto direto com o diabo. Quem teve o confronto com a serpente lá em Gênesis foi a mulher que sofreu esse dano antes do homem. Então a Bíblia fala que Adão não foi iludido, dando a entender o quê? Presta atenção. Que o homem tem muito mais firmeza nessa batalha contra o inimigo, muito mais visão do que a mulher. A mulher pode ter visão de muitas coisas, mas ela foi iludida, não foi o homem. Então a mulher estando submissa ao marido, o marido dá uma cobertura, uma segurança muito grande nessa questão espiritual da vida dela e também na vida da igreja. Está claro isso, queridos? Estamos indo? Então, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será preservada da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Vamos a outro texto, 1 de Pedro, vai lá para frente. Isso faz parte do Evangelho, 1 de Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler ali versículos de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Para aí. Então, uma palavrinha nesse versículo 1 diz assim: se o marido ainda não obedece à palavra, presta atenção. Tem muitas mulheres convertidas na igreja que o marido não obedece à palavra, ele nem crê na palavra. E o que acontece? Acontece que ela chega em casa e quer ficar pregando sermão para ele. Se ela vai na igreja que só fala de demônio, quantas vezes a mulher chega na igreja e o marido... a mulher vai para a igreja e se converte, o marido não sabe nada do que é igreja. Ele não conhece nada do evangelho, ela tem que ter muita sabedoria. Como se relacionar com ele, como falar com ele. Ela vai numa igreja e só fala de demônio, seu marido é endemoniado porque não vem na igreja. Ela chega para o marido e fala assim: sai em nome de Jesus, porque ele não quer ir na igreja. Vai acabar com a vida dela, vai acabar com o relacionamento deles. Outra coisa, nós encontramos muitas obreiras de igreja que o marido nem crente é. Como é que ela pode ser obreira de uma igreja se o marido nem crente é? Né? Dependendo da igreja que ela vai, se ela vai numa igreja que abre de segunda em segunda, ela tem que pelo menos 5 vezes por semana estar dentro de uma igreja. Agora o marido não é crente, não obedece à palavra, não sabe nada disso. Como é que ele vai entender que a mulher tem que estar 5 dias da semana dentro da igreja? Então a mulher começa, e a liderança que tinha que enxergar essas coisas, começa a dar cargo para a mulher que não tem marido cristão dentro da igreja, e começa o grande conflito. Qual é? A igreja rouba a mulher do lar, da função dela, faz com que ela fique na igreja de manhã, à tarde, à noite. Aí quando ela chega para o pastor e fala assim: mas pastor, eu estou com um grande problema com meu marido. Não,
está amarrado, é um demônio, faz uma campanha, ele não é de Deus, ele está endemoniado, leva esse salzinho orado, joga na comida dele escondido para libertar ele. Quando ele devia orientar, olha, obedeça ao teu marido, fica na tua casa, conversa com ele, vê os dias que ele permite que você vá na igreja, e os dias que ele permitir, obedeça, faça tudo o que ele quer, porque ele não é crente, ele não entende nada, e ele vai ser ganho sem palavra, como pelo bom comportamento da esposa. Então hoje em dia tem tanta família destruída, tanto casal separado, sabe por quê? Porque a esposa se converteu, o marido não entendeu nada. Daqui a pouco já é obreira da igreja, e tem reunião da tarde, e tem que estar lá de sábado, e tem que estar lá domingo de manhã, e tem. Não, Deus te deu o ministério. Deus não dá ministério para a mulher que o marido não é crente ainda, porque ela vai entrar em transgressão com relação ao seu marido. Então está cheio de gente que foi destruída, lares que foram separados, maridos que foram embora, arrumaram outras mulheres, porque a esposa se converteu. Aí vão falar para ela, foi o diabo que entrou na sua vida. Não, não foi o diabo, não, ela não olhou para a palavra de Deus. Então ele diz que se a mulher for sábia, o marido não obedece à palavra, pelo bom comportamento dela, ela vai ganhar o marido sem palavras. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Sem palavras. Vai ganhar o marido sem palavras. Então, quanta gente, eu lamento em dizer isso, mas quanto lar foi destruído, porque a mulher foi para a igreja, ela foi mais sensível antes, e deram cargo para ela, e deram isso para ela. Tinha uma moça que tinha uma criança recém-nascida, ela era obreira de uma igreja, e o pastor ligava, essas igrejas têm que ficar abertas o dia inteiro. Ligava, você é obreira, mas pastor, eu estou aqui com a criança pequena. Não, você é obreira, é teu ministério, Deus vai pesar a mão se você não cumprir. Lá ia ela com aquela criança, ficava uma tarde inteira na igreja com uma criancinha pequena, porque era obreira. Aí quando chegava em casa, não tinha nem a janta pronta. Onde você foi? Eu fui na igreja. Como que o marido vai entender isso? Vocês estão entendendo, queridos? Em primeiro lugar está Deus. Segundo lugar é a família. Terceiro lugar é a igreja. Não se põe a igreja na frente da família. Não se põe o ministério na frente do marido ou da esposa. Primeiro Deus, depois a família, marido e mulher, depois a igreja. Entendeu isso? Eu sirvo a Deus em espírito, e estou na igreja porque sou salvo, mas a igreja não toma o lugar da família e nem de Deus. A igreja é terceiro lugar. Quando eu quebro esse princípio, o que acontece? Eu penso que por Deus em primeiro lugar é ficar enfiado na igreja noite e dia e noite, noite e dia. Não é. Às vezes eu trago dano para a família por causa da quebra desse princípio. Está claro isso? Então isso vai para a internet. Eu sei que algumas mulheres vão ouvir lá. Se a mulher, o marido não é crente ainda, obedeça a ele, não fique escravizada no ministério que te dá cargo, porque a mulher, quando o marido não é crente, não tem como ter cargo na igreja, vai acabar com o casamento se assim ela proceder. Está muito séria essa conversa ou não, queridos? Está muito sério? Então vou ler de novo. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor, né? Versículo 4, seja porém a vestimenta da esposa. Isso não quer dizer que ela não possa ficar bonita para o seu marido, não possa arrumar o cabelo. Ela deve fazer isso. Ela deve ser agradável para o seu marido, mas Paulo fala o quê? De uma vestimenta interior lá no coração. Seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível, um traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então o que ele fala? A mulher tem que cultivar um espírito manso e tranquilo, um coração calmo, tranquilo, é de grande valor diante de Deus. Se tem uma meta que toda mulher tem que almejar, é cultivar um espírito manso e tranquilo, né? Geralmente fala muito, briga muito, discorda muito, vai na frente, faz tudo na frente. O homem também.
Mas isso tem que haver um acerto, tem que haver um acerto, tem que haver um acerto. A mulher tem que cultivar um espírito manso e tranquilo. Posso brincar com as mulheres? Dizem que as mulheres pelo menos têm que falar 2.000 palavras por dia. Você percebe que as mulheres gostam de falar. É delas, né? Elas têm que falar 2.000 palavras por dia para ficarem tranquilas. E 10.000 no WhatsApp agora. E 10.000 no WhatsApp. Isso é para brincar, queridos, né? Que elas estão lá o dia inteiro. Panela, WhatsApp, e vai para lá e vem para cá e do que lá. Continue assim, mas cultive o espírito manso e tranquilo. Por que isso? Porque Deus, através do homem, dá uma grande cobertura de segurança para a esposa, para o mundo emocional dela. Vocês entendem isso, queridos? Talvez não é agradável a esposa ouvir isso. Não, agora eu vou falar para o marido o que ele tem que fazer. As mulheres vão gostar muito, certo? Então vamos agora olhar para o lado dos maridos. Maridos, né? Volta lá para Efésios, capítulo de número 5. O tempo hoje vai ser curto, mas eu vou correr nesses dois aspectos aqui. Agora ele vai falar para os maridos a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Deus não pede para a mulher amar o marido, porque a mulher é mais sensível para amar. Agora o homem é mais duro para amar. Então o que ele fala? Marido, amai as vossas mulheres. Em que nível de amor o marido tem que amar a mulher? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, como é que a igreja estava quando Cristo amou a igreja? Ela estava manchada pelo pecado, caída, estragada, não tinha aparência nenhuma, ela estava totalmente destruída. Para Cristo amar a igreja, ele não falou assim: olha, você tem que mudar isso, mudar aquilo, tem que emagrecer um pouquinho, tem que fazer isso, tem que fazer... Depois que você estiver num ponto, aí eu vou te amar. Como é que Cristo amou a igreja? Ele olhou a igreja caída e destruída, não exigiu nada dela. E se dispôs lá dentro: eu vou amá-la e vou resgatá-la. Então olha como para o homem é uma coisa gigantesca. Por quê? Porque Deus pede para o homem amar a esposa no nível de que Cristo amou a igreja. Então é amar é uma decisão, não é só quando tudo me favorece, quando tudo me agrada, quando os meus olhos... Amar é uma decisão, é até o fim. Eu vou amar, ainda que muitas coisas não me favoreçam. É uma decisão. O amor não é aquela emoçãozinha, aquela paixão inicial de namorado, né? O amor começa depois do casamento, quando cada um começa a descobrir os defeitos e falhas, sentir os bafos um do outro quando acorda, né? Ver os erros, aí é que começa o amor. O amor é uma decisão de coração. Eu vou amar. Eu me decidi a amar, não abro mão de amar até o fim, até que a morte nos separe. Hoje Jesus Cristo volta e dá um jeito, né? Vai todo mundo para a glória, ou até que a morte os separe. Então é uma decisão. Em que nível é essa decisão? Da mesma forma que Cristo amou a igreja. Continuando. Maridos, amai a vossa mulher. Pastor, já estou cansado, pastor. Pastor, de vez em quando eu fico irritado. Amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. O que acontece com o homem? A mulher, o homem é atraído por vista. O homem se excita só pela vista. Então o que acontece com o homem? O homem, quando começa a entrar em crise, ele começa a olhar para todo lado. E começa a ser atraído por um monte de coisa. É ou não é? Então quando o casamento está em crise, ele é atraído por vista. Daqui a pouco ele facilita as coisas. Ele cai no engano da sua vista, no engano dos seus desejos. Aí você vê um homem de 70 anos com uma mulher de 40.
Ele está se achando bom, ele pôs até um brinquinho aqui, vai entrar numa fria. Está se achando garotão, vou pôr um bermudão, um chinelão e vai andar de bicicleta. Só que faz um barulhinho aqui, nheque, nheque, no joelho. Então o homem sofre uma grande tentação. O homem sofre uma grande tentação, mas ele decidiu, vou amar até o fim. Ele é crente de verdade, então o casamento não é uma aventura, não é uma brincadeira, não é uma exploração. É até o fim. É uma decisão, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora, o que uma boa parte está fazendo hoje? Não deu certo, cada um vai para um lado, larga, não estou mais nem aí, não é assim? Mas aquele que é de Deus tem que amar como Cristo amou a igreja. É uma decisão. Cristo não teve nenhuma vantagem em amar a igreja. Ele sofreu por ela, ele deu a vida dele por ela, ele foi cravado na cruz por ela, mas ele conquistou a igreja pelo seu amor na cruz do Calvário. Então, casamento para o mundo, mas para nós não é uma brincadeirinha, não é uma aventurazinha de adolescente. Quando o crente vai casar, é para casar até o fim mesmo. Não é aventura. Por isso que eu falo, pensa muito antes de casar, analisa muito a pessoa, conhece a pessoa antes, não se casa em 2 meses, não se casa. Convive um tempo com sabedoria para ver se vai arriscar ou não. Porque se não der certo, não entra numa fria. Agora, se está decidido até o fim, é até o fim. Aceita isso? Por isso que o homem cristão, a mulher cristã tem que analisar as coisas. Às vezes a mulher está um pouquinho mais velha, assim, ou o homem está um pouquinho mais velho, quer agarrar alguém de qualquer jeito. Pensa, 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 pensa. Pensa. Meu Deus do céu, tenho tanta coisa para falar, mas vocês vão ficar bravos se eu falar aqui. Não vou falar, não vou falar. Não adianta falar que fala, mas eu não vou falar. Porque é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, gente. Para o mundo é uma brincadeira, mas para nós não. Para nós não é uma brincadeira. Olha, sabe por quê? O casamento é um trabalho, é uma porca se ajustando no parafuso. E quando a coisa não encaixa, e quando demora anos para encaixar, você vai... né? Começa o conflito de personalidade, a discordância de cabeça, um acha uma coisa, outro não acha. Começa aquela briga constante, né? Uma discorda disso, discorda daquilo. Todo casamento passa por um ajuste, passa ou não? Pois a princesa ainda não está muito princesa, e um príncipe virou sapo. Para ele voltar ao normal tem que dar um beijo nele, e eu não está muito afim de dar um beijo no sapo, para ele voltar ao normal. Então, casamento é um grande trabalho de anos de ajuste, de perdão, de tolerância, de fidelidade, de ajuste, de perdão, toda semana tolerando, perdoando, ajustando, até que depois de uns 30 e poucos anos, você melhora 10%. Já é um grande progresso. Né? Depois de uns 30 e poucos anos, você começa a melhorar, você começa a falar, mas não é bem assim. Eu acho que eu estava errado, mas demorou 30 anos para enxergar. Casamento é trabalho, é um ajuste de anos. De anos, olha, 2 cabeças, 2 famílias com comportamento diferente. Um homem que vem de uma família com comportamento totalmente diferente, uma mulher, aí eles se juntam, se apaixonam, isso é maravilhoso, né? Mas ele vem com um monte de hábitos e ela com um monte de hábitos. Daqui a pouco os dois se casam e começa o conflito, porque cada um tem um jeito. Aquele lá vem, o costume da família era isso, isso e aquilo, o costume da família era assim, assim. A mamãe fazia isso e aquilo, mas a mamãe aqui não fazia. Então começa um ajuste, acabou a lua de mel, já vem tudo com a cara assim, ó. Já descobriram que são diferentes, né? Agora precisa ter coragem para amar até o fim, ser fiel até o fim. Tolerar, suportar, de vez em quando dá vontade de sair no tapa, né? Não, pastor.
Né? De vez em quando quem conhece esse negócio aqui, ó? Não vou falar, quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. Mas maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então vamos continuar a leitura aqui, olha. Ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui está o grande investimento. Então, o que Cristo fez? Ele amou a igreja para santificar a igreja e apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, sem mancha, nem ruga. Então, o sacrifício dele trouxe um grande retorno para ele. O sacrifício dele foi que ele, através do seu sacrifício, ele limpou a igreja, salvou a igreja e apresentou ela para si mesma, uma igreja santa, coisa que ela não era. Então, quanto mais o homem amar, se sacrificar, tolerar, sujeitar, às vezes o marido quer uma coisa da esposa e fala, não! Você já sabe o que ele quer, né? Também, o que ele fez de agradável para ela? Nada, brigou, xingou. Aí quando chega a noite, benzinho, que benzinho, dá-lhe um tabefe. Não investiu, né? Então quanto mais, o que Cristo fez? Ele se sacrificou para que pudesse apresentar a igreja para ele santa, um retorno. Então quanto mais o marido tratar bem a esposa, for paciente, for amoroso, coisas que a gente é de pavio meio curto, né? Mais tolerar, ela vai ouvir, ela vai ficar assim 1 hora, ouça 2, aí pega no sono, resolve o problema. Mas quanto mais ele investir, quanto mais ele tratar ela bem, quanto mais ele for correto com ela, carinhoso com ela, amoroso com ela, só não dá o cartão na mão dela, pelo amor de Deus. Isso aí, senão você não vai conseguir ser amoroso e carinhoso depois. Melhor segurar, estou brincando. Quanto mais ele se dar para ela se sacrificar, aí ele vai ter um retorno maior. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então quanto mais ele amar, se sacrificar, como Cristo por isso trouxe a igreja santa para ele, quanto mais ele for bom para a esposa, os maridos sejam bons para a esposa. É duro, às vezes não é fácil não, né? Mas aí você vai tê-la para você de uma forma melhor, santa, agradável, amorosa, né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, né? Não é só oferta na igreja, é o beijinho, é o carinho, o amor, a paciência, ouvir 1 hora, ouvir 2, né? Assista a novela com ela, não essas novelas erradas aí. Essa novela lá, 10 Mandamentos, essas coisas. É duro assistir a novela com ela, né? Novela boa, né? Não tem, é duro, né? Ou então ela assiste o jogo com ele. Eu não gosto de jogo, meu marido liga a televisão, o jogo, mas eu vou ficar quentinha lá com ele, assiste. Não entendo nada, mas vou torcer junto para ele. Se torne corintiano ou palmeirense, se assim ele for. Mesmo que você não seja. Vai fazer bem para ele. Não desliga a televisão. Quando ele quer assistir jogo, deixa ele assistir. Isso é só para descontrair. Olha, assim também, para que a santificasse, versículo 26, tendo-a purificado por meio da lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo, se ama, né? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Nunca esqueça isso, queridos. E homem, pelo amor de Deus, não olhem para o lado de fora. Dizem que tem 5 mulheres para cada homem, e é verdade. Mas não caia nisso, isso é ilusão, destruir uma família toda por uma aventura.
É ilusão. Aquilo não é bom, aquilo é veneno, é enganoso. Ainda que o teu olho queira fazer assim, mas o coração não pode ir junto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? É uma vida sacrificial, mas compensa, porque Deus quer isso de cada um de nós. Agora, vamos começar desde o começo. Ler de novo, eu passei um pouquinho, vou passar um pouquinho. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, às vezes você vê a mulher querendo ser submissa a Deus e despreza o marido. Não, ela tem que ser submissa ao marido como ela quer ser submissa ao Senhor, no mesmo nível. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Agora, vai ser difícil para a mulher se submeter a quem não demonstra amor por ela. Vai ou não vai? Então uma coisa depende da outra. Então se um homem não demonstra amor pela mulher, como ela vai se submeter? Ele não vai ter muita condição, vai ser meio difícil. Não é? Agora, se a mulher não se submete ao marido, como é que ele vai amá-la? Vai ser difícil, porque ter uma mulher contra você mesmo, dentro da sua própria casa, é um problema. Então olha como uma coisa depende da outra, como o ajuste depende tanto da mulher quanto do homem. A proposta é amar para o homem. E a proposta para a mulher é se submeter, ser obediente, submissa ao marido. Por quê? Porque o marido é a liderança, nunca esqueça isso. Não é ele que se fez, é Deus que, por causa da queda do homem, para proteger a mulher, governá-la, trazê-la em segurança, pôs o marido como cabeça sobre ela. Olha lá o que diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu próprio marido. Então, queridos, essa é a verdade da palavra de Deus. Agora, a nossa natureza, ela é estranha, ela não quer obedecer essas coisas. Ela não quer praticar isso, ela quer ter razão, ela quer discordar. Mas quanto mais a gente aprende, pratica, põe em prática essas coisas, que é uma coisa lenta, trabalhosa, então aí o marido vai encontrar a submissão da esposa e a esposa vai encontrar o amor do marido. E quando essas coisas se encontram, então o relacionamento bom, agradável, melhor, de respeito surge entre o casal. Isso vai perdurar por muito tempo. Vocês aceitam essa palavra assim? Eu ia falar sobre a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é a mulher, né? Porque parece que o crente não sabe nada sobre vida sexual, relacionamento. Parece que não sabe como as funções sexuais um do outro funcionam, né? Ou então tudo é pecado, tudo é pecado. Pecado é adultério, fornicação, coisas erradas. Mas para o homem e mulher casado legitimamente diante de Deus, muita coisa que para lá é pecado, aqui é bênção, gente. É bênção. Às vezes a mulher não entende muito o marido, e o marido não entende muito a mulher, e o marido é mais agressivo nisso, e a mulher é mais lenta nisso, e não se entende, sai um racha só. Quer que eu fale essas coisas depois? Não. Ou a gente vai dividir homem para um lado, mulher para o outro? Não, não precisa nada disso, tem que falar assim mesmo, com todo mundo junto. Mas isso eu vou passar. Isso eu vou passar, tá bom? Então, essa parte aqui de Efésios, nunca esqueça isso, casamento é uma construção, presta atenção. Não é uma aventura, não é uma ilusão. É muito sério. É uma construção de anos. Não é de uma semana, deu, não deu, tchau. E se casou com quem não deveria, vai ter que suportar até o fim. Vai suportar? Se casou com quem deveria, a bênção vai ser muito maior. Vai ou não vai? Por isso, pensa. Você tem que pensar. Tudo que começa errado, continua errado e às vezes vai dar errado. O que começa certo, vai dar certo. Começou bem, o encaixe foi bom. Entende? Então, pensa nisso, tá bom, queridos? Vamos terminando esta palavra por aqui. Tá? Fala assim, amém.